Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Os irmãos podem assentarem. Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor. Mais uma semana que inicia. E nessa noite, eu quero trazer uma palavra. E essa palavra está no meu coração. Sobre decisão. Nós levantamos pela manhã. A nossa vida ela já começa em decisão pela manhã. Se levantamos, se ficamos mais 5 minutos, mais 10 minutos. Depois nós vamos escolher a roupa. Depois nós vamos escolher o que nós vamos lanchar. Então a nossa vida, ela é uma vida de decisão. A gente toma decisão, talvez de 5 em 5 minutos ou menos, Elias. Nós somos obrigados a tomar uma decisão. E a palavra nessa noite, o título é que a decisão é sua. Tem muita gente que gosta de deixar alguém tomar decisão por ele. Tem pessoas que gostam de transferir responsabilidade. Mas nessa noite eu quero que você entenda que a decisão é sua. É você que tem que tomar a decisão. E quanto mais tempo a gente demora a tomar as decisões, às vezes elas vão se complicando. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. Vamos falar um pouco sobre Elias nessa noite. E Elias, ele toma uma decisão. Ele chega em frente de Acabe. Ele vira para Acabe e fala: olha, segundo as minhas palavras, ele decidiu que ele ia comprar uma briga. E às vezes, irmão, nós deixamos de servir ao Senhor, nós deixamos de tomar decisão, porque nós vamos, às vezes, encontrar alguns inimigos poderosos, né? Para nós trazer essa palavra, abre aí em Reis 18, 1 Reis 18, versículo 21. Ele chama aqui o povo, né? O povo estava em dúvida. E aqui ele fala para o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. A pior resposta que nós podemos encontrar é o silêncio. A pior resposta é ignorar a pergunta. E na nossa caminhada, né, parece que nós estamos muitas vezes caminhando em círculo, né? A gente está sempre dando volta, a gente está sempre rodeando, a gente está sempre esquivando às vezes de tomar decisão. E sempre combatemos os mesmos inimigos, às vezes. Às vezes a gente não muda nem o inimigo. O inimigo é sempre os mesmos inimigos. Não eliminamos o problema. E Elias viu que o povo estava tão disperso. Elias precisava encarar os profetas de Baal. Ele sabia que ele tinha pela frente. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar Acabe, Jezabel. E eu acredito que nesse texto aqui Elias estava procurando alguns aliados, né? Porque no versículo 20 ele fala assim: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte de Carmelo. Aqui Acabe agora ele reúne os profetas. E no versículo 22, Elias reclama. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta. Ele toma uma decisão, mas ele sente medo depois que ele toma essa decisão. Imagina João, imagina Elisângela, depois que Elias fala para Acabe, ele fala para Acabe: olha, Acabe, segundo as minhas palavras,
3 anos e 6 meses não vai chover. Imagina se quando Elias sai dali, ele olha já alguma nuvem, e ele deve assustar, e ele deve se perguntar: o que eu fui arrumar? Que problema eu fui comprar para mim? O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que temos que tomar decisão, mesmo que essas decisões às vezes custe a nossa vida, custe a nossa liberdade, custe as nossas amizades. Porque quando nós decidimos a servir o Senhor, muitos amigos caem fora. A gente, Oswaldo, já não tem mais aquela quantidade de amigos. As nossas palavras nem sempre é palavras de muito conforto, porque nós temos que falar a verdade. E muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos há muitos anos, já passamos, já tivemos experiência, Lília, já tivemos experiência, Virgínia, com Deus, já vimos o agir de Deus na nossa vida, Carol, e muitas das vezes nós continuamos ainda a adiar as nossas decisões. Deixamos para amanhã, e isso muitas das vezes traz para nós problemas seríssimos. O tomar decisões amanhã, sendo que você tinha que tomar a decisão hoje. Às vezes nós adiamos, né? Aquele tempo de oração. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso tirar uma carteira de motorista, eu preciso aumentar a minha renda, mas isso nos custa às vezes trabalho, isso às vezes nos tira da nossa zona de conforto. Mas a nossa decisão, ela precisa ser tomada, e tomada com ousadia. Precisamos orar mais, precisamos estudar mais, precisamos ser mais fiel ao Senhor, precisamos. Mas de repente, depois que a gente faz tudo isso, nós precisamos também levantar mais cedo, precisamos mudar o nosso horário. A gente trabalha muito em cima de destino, de sorte. Às vezes alguém olha para mim, olha para você e fala assim: pastor Edson é uma pessoa de sorte, Elisa é uma pessoa de sorte, Lília é uma pessoa de sorte, o Mateus é uma pessoa de sorte. Às vezes nós temos sorte sim, mas não progredimos, não crescemos, porque amamos demais o conforto, a cama. Muitas das vezes o que o Deus está esperando de mim, de você, é que você levante mais cedo. Eu tomei uma decisão que eu precisava levantar mais cedo. Se preciso for, levante às 4 da manhã. Se preciso for, levante às 5, às 5:30. De repente você está olhando a vida do outro, e às vezes aquilo que você tanto planejou, aquilo que você sonhou, aquilo que Deus profetizou na sua vida, ainda não realizou, porque de repente você está orando muito, está consagrando, amém, está consagrando, mas ainda não teve uma decisão de agir mais. Olha como é que a nossa atitude, a nossa decisão faz toda a diferença. A Bíblia conta que o povo de Israel, eles saem do deserto, eles encontram o mar pela frente, e eles já tinham visto Deus fazer maravilhas, milagres aconteceram, mas eles chegam a um certo ponto que o mar estava na frente deles. Eu acredito que ali eles começaram a orar, começaram a entoar louvores, começaram a pedir ao Senhor misericórdia. Outros começaram a murmurar, e Moisés olha para Deus, Moisés leva os olhos ao céu, e Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga o povo que marche. De repente o que está precisando de você na sua vida, é você tomar uma decisão de caminhar, tomar uma decisão, economizar mais, trabalhar mais, gastar menos. A decisão é sua. Uma pequena decisão faz toda a diferença no seu futuro.
Muitas vezes nós tomamos tanta decisão, mas não queremos mexer na principal. As pequenas coisas, pequenas decisões. Nós não podemos adiar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, parece que 11, versículo 4. Olha o que Deus fala para a gente, fala para mim, fala para você. Deus aqui está simplesmente falando para você. Você está observando demais o tempo. E a Bíblia diz: quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. O agricultor, aquele agricultor que confia, que sabe da sua responsabilidade, que sabe das suas obrigações, ele lança a semente. Ele não fica esperando a chuva chegar. A Bíblia diz que aquele que observa o vento nunca semeia. De repente você está observando demais a vida de alguém. Você está ainda parado naquelas promessas. De repente alguém profetizou na sua vida uma nova etapa, uma vida de sucesso. Mas de repente você não quer sair da sua zona de conforto. A decisão é sua. A decisão é nós que temos que tomar. Por que clamas a mim? Diga o povo que marcha. Para onde Deus quer que você marche nessa noite? Marche para cima do seu sonho. Aquilo que você sempre sonhou. Aquele emprego, aquela profissão que você almeja. Nós não podemos recuar. Começar não é difícil, o mais difícil é recomeçar. Ah, João, quando a gente tem que começar, Oswaldo? Eu com 58 anos tive que recomeçar, Elias. Quando eu olhei o que sobrou, um monte de ferro velho, os equipamentos que eu tinha já tudo superado. Eu olhei e pensei comigo, eu tenho duas opções. Ou eu conformo com a derrota, ou eu vou partir para cima do meu alvo. Aí eu lembrei daquele versículo que diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu decidi avançar, Maurício. Eu decidi partir para cima, Carol, Olília. Eu decidi partir para cima. Irmão Antônio, Deus me abençoou, Deus tem me abençoado, Deus me honrou na minha decisão. Ele fala para mim que se eu passasse pelo fogo, Ele passaria comigo. Se eu passasse pelas águas, Ele estaria comigo. Assim como Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Irmãos, o Evangelho, ele é loucura, irmão. Pregar o Evangelho é um pouco de loucura. Você acreditar que o mar vermelho abre, que as águas fazem uma muralha de cada lado. Você acreditar que uma baleia engole um homem, aquele homem fica ali 3 dias e 3 noites, e ele ora e Deus responde a oração. É loucura. Você acreditar no milagre. Milagre é o impossível, é aquele que não tem, explicação. E às vezes, irmão, nós paramos, não acreditamos que o Senhor nos abençoa. Precisamos tomar decisão. As pessoas usam, tem um ditado que diz que o homem é produto do meio. Que meio que você vive? A sua decisão, ela vai estar baseada no meio que você vive. De repente as pessoas que te rodeiam, as pessoas que são as suas amizades, são amizades derrotadas, frustradas. De repente o seu casamento não vai bem, você procura pessoas que estão derrotadas também no casamento.
A sua vida profissional é fracassada, você procura pessoas fracassadas. Não, procura pessoas vitoriosas. Procura pessoas que andam de cabeça erguida. Procura pessoas vencedoras. Procura pessoas que está para cima, astral alto, que vai te encorajar. Procure amizades com pessoas de, vamos dizer, 50 anos de experiência. De repente você não quer sair, né, da sua amizade de juventude. De repente você não quer crescer. De repente você não quer chamar a responsabilidade para você. Nós somos produto do meio. Que meio que você vive? Que tipo de música você ouve? Que tipo de história você gosta de ouvir? Quem é seu ídolo? Quem é? De repente o seu ídolo, de repente as pessoas que ditam as regras para você, eles são artistas de televisão. De repente aquilo que te fascina é quando você vê aquelas mansões, quando você vê aquelas pessoas esnobando o dinheiro, e você se sente derrotado porque aquilo ali não acontece na sua vida. De repente o que toma o seu tempo, de repente aquilo que está te trazendo, né, te está dando ansiedade, aquilo que está frustrando os seus sonhos, de repente é uma novela. Você pode olhar, quando você vê nome de novela, é só nome para baixo, é só coisa ruim. Graças a Deus tem muitos anos que eu não paro na frente de uma televisão, mas de primeiro era os nomes de novela de primeiro, eu já até perdi aqui, mas era só coisa ruim. O Anjo Caído, o Tititi, a Escrava Isaura, Feijão e o Sonho. Eu estou falando de coisa de tantos anos, graças a Deus. Se vocês sabem de coisa nova, aí lembra o que você está assistindo. O Anjo que Caiu do Céu, já teve isso tudo aí. E você deixa de vir no culto porque você tem que assistir aquele capítulo. Você decidiu que você não vai perder um capítulo daquela novela. E o diabo te segura ali, irmão. E quando você chega na igreja, Virginia, que a palavra demora mais 5 minutos, você fala assim: eu estou perdendo a novela. Por que você não fica em casa? Decide já não servir de uma vez, que você está perdendo tempo. Elias chama o povo e fala assim: por que vocês estão cocheando em 2 pensamentos? Olha bem o que a palavra está falando para nós nessa noite. A decisão é sua. Ninguém vai me levar para o caminho de destruição, a não ser que eu não queira ir. Eu só vou ser levado por alguém quando eu decidir deixar alguém ser o meu guia. Então ele chegou a todo o povo e disse: até quando? Até quando você está crendo em Deus em parte? Até quando você está entre Deus e Baal? Até onde você está entre Deus e o conforto? Até onde você está entre Deus e as amizades? Até onde você está entre Deus e o seu orgulho? Até onde você está entre Deus e a vontade de crescer, a vontade de prosperar, e você passa por cima dos mandamentos? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? De repente a coisa ainda não tomou rumo na sua vida, porque você ainda não decidiu qual caminho você vai seguir. Eu era bem pequenininho, minha avó tinha na sala da casa dela um quadro, e aquele quadro era caminho largo e caminho estreito. E a gente ficava pensando naquele caminho largo ali, era tão mais prazeroso aquele caminho largo, a gente criança, né?
era festa, de qualquer jeito você podia ir, né? Mas hoje eu entendo que os dois caminhos, não é só caminhos que você consegue visualizar. Os nossos prazeres, eles não estão naquilo que você pode fazer às vezes ou não. A nossa decisão, muitas das vezes, ela nem requer que a gente deixe de fazer tanta coisa. O que Deus quer na nossa vida é que nós tomemos uma decisão. Às vezes errando, às vezes caindo, às vezes pecando, mas nós decidimos a seguir ao Senhor. E aqui Elias fala: olha, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Domingo na igreja, cantando, adorando. Segunda-feira, eu não tenho compromisso hoje. Hoje eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode fazer o que você quer. Você pode fazer o que a Bíblia te dá margem. Se Deus é Deus, segue. De repente Ele é Deus na sua vida em parte. Ele não é o Deus que cura na sua vida. Você acredita mais na oportunidade que o patrão te prometeu. Você acredita mais no plano que o governo lançou. Você acredita mais que as coisas vão piorar a tal ponto que você não vai dar conta. Você prefere acreditar naquilo que o homem pode fazer. Mas a Bíblia diz que nós temos um Deus, irmão. Isaías 64, um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. De repente você não tem esperado o suficiente. Você não tem crido. Crê. Tome decisão, creia, levante cedo, parte para cima do seu alvo, mesmo que as coisas não vão, da maneira que você sonhou, planejou, mas você precisa tomar decisão. Procure pessoas positivas, procure pessoas que vão compartilhar contigo sucesso. Nós temos sim muitos exemplos negativos para nós espelharmos nele. De repente a sua família é uma família negativa no casamento. De repente os casamentos dos seus antepassados todos fracassaram. De repente os seus avós, bisavós foram pessoas alcoólatras. Foram pessoas que voltadas para o mal. E você fica agarrado. Você fica preso nessa herança genética. Você tem 30 anos, né? Aí você fala assim: minha mãe morreu diabética, eu vou ficar diabético também. É hipertenso, eu também vou ficar hipertenso. Que isso? Você pode quebrar muitas maldições na sua vida. Você pode decidir, falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que eu preciso, Senhor, para mim não herdar? Se eu for olhar meus antepassados, eu nunca teria condição de ser um pastor, não. Mas eu decidi servir o Senhor. De repente seu casamento não vai bem. Decida, toma uma decisão: Senhor, eu vou até o fim, Senhor. Senhor, eu vou honrar aquele voto que eu fiz no seu altar. Deus vai olhar para você e vai ver, que você tem vontade, você tem decisão. Decida. A vida é curta demais. Não fique analisando o tempo, não fique esperando o tempo passar. Tome decisão. Parte para cima do seu alvo. Procura ver aonde você está. Procure a se localizar. Aonde você está hoje, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. De repente você não tem
Você não faz, né, essa análise da sua vida. E a gente começa, né, a viver aquela música que deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, não. Você precisa tomar decisão. Eu não vou deixar minha vida me levar. Eu vou tomar decisão. É eu que vou colocar em ordem a minha casa. Deus falou, coloca a tua casa em ordem. Ele falou para Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Quem coloca a sua casa, a sua vida em ordem é você. Deus não toma decisão para nós. Não é Deus que escolhe a minha roupa, não é Deus que escolhe, né? O templo, não foi Deus que escolheu esse lugar para nós, não. Ele colocou na nossa mente, Ele mostrou e falou, olha, a decisão é sua. Ou você encara esse salão, ou você vai para um lugarzinho pequenininho. A decisão é sua. Deus não desce lá do céu para alugar loja para você não, Lisângela. Ô João, Deus não vai alugar loja para você não. Oswaldo, Deus não vai comprar um caminhão para você, Oswaldo. É você que compra. E se você comprou mal, Oswaldo, ora a Deus, fala, Senhor, eu não soube escolher, mas eu conto contigo, Senhor. Eu conto com a sua mão santa e poderosa. Nós podemos até tomar uma decisão errada, mas nós temos um Deus que mesmo quando a gente pega o caminho errado, Ele está pronto a nos mostrar o caminho certo. Elias, você poderia ter escolhido ficar lá, nossa, Elias, apanhando café. Não é assim, Elias? Mas o Elias decidiu vir para Juiz de Fora. A decisão é sua. O que Deus está pedindo para você decidir hoje? Eu sei que tem algo dentro de você nessa noite para você decidir. Decida. Nós precisamos descobrir aonde nós estamos. Aonde eu estou? Eu estou aonde eu queria estar? Ou estou simplesmente alimentando a minha derrota? Me acovardando? Não queremos, às vezes, sair da nossa zona de conforto. Aqui está muito bom. Não deixe isso acontecer na sua vida. Deus fala para você nessa noite, diga o povo que marche. Qual é o seu sonho? Às vezes Deus está te direcionando para outro caminho. A Érica tomou uma decisão há poucos meses, né, Érica? Eu vou fazer mais uma faculdade. Ah, mas eu já tenho uma. Faz mais uma. Conhecimento não ocupa espaço, gente. De repente, aquele tempo que você tem para ver novela, vai fazer uma faculdade. Aquele tempo que você fica, né, nas redes sociais, escutando o que não, falando o que não precisa e ouvindo o que não deve. Gastando tempo para aprender a fazer alguma coisa. A decisão é sua. Tome uma decisão. Elias reúne o povo e fala, olha, não fique cocheando em dois pensamentos. Nós decidimos a servir o Senhor. Quantas oportunidades, Carlos, eu perdi, aparentemente, de ganhar um dinheiro mais fácil, mas eu decidi servir o Senhor. Que tem hora, irmãos, que a oportunidade chega e você fala, aqui agora eu achei o caminho. Eu achei a veia de ganhar dinheiro. Mas é caminhos ilícitos. E é nessa hora que nós temos que decidir, ou servimos o Senhor, ou acreditamos que Deus vai nos abençoar, mesmo na nossa pouca sabedoria,
É quando nós lemos Salmo 37, versículo 4, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você toma, às vezes, uma decisão, você vai para um caminho tão difícil, mas você coloca Deus na frente, você põe Deus no seu caminho. Eu tinha 17 anos, irmãos, eu não tinha profissão nenhuma. Era um quarto ano de fazenda. Mas um dia eu li esse versículo. E esse versículo mudou toda a minha trajetória. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais. Sabe o que é esse mais aí no popular? E o resto, João, é com ele. Eu só decidi entregar o caminho ao Senhor. Eu só decidi isso. Entrega na mão do Senhor. O mais ele fará. Como? Eu não sei. Entrega o teu caminho. Depois de entregar o caminho, aí você pode ler Mateus 6,33. Depois que você entregou o caminho ao Senhor, confiou. Agora é questão de inteligência, de prioridade. Mateus 6,33. Mas buscai, olha bem, agora vem, irmãos, prioridades na nossa vida. Muitas vezes nós procuramos a colocar tanta coisa em primeiro lugar na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa parte. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Elisângela, Deus vai acrescentar. João, se colocar Deus em primeiro lugar, Oswaldo, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver que o resto é com o seu. Prioridade a Deus. Prioridade às coisas de Deus. Compromisso com Deus. Compromisso. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você vai ver que o mais Ele fará. Esse Mateus 6,33, ele faz toda a diferença na nossa vida. Decidir dar prioridade a Deus. Levanta de manhã, a primeira coisa é tirar uns minutinhos para Deus. Tira um minutinho, ore. Leia a palavra. Você vai influenciar a sua geração futura. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto é com Deus. Depois de entregar o caminho, depois de buscar e dar prioridade, aí eu te convido novamente, levante cedo, parte para cima do seu alvo, e o mais é com Deus. A hora certa Deus vai te abençoar. Na hora certa Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Pessoas que muitas das vezes você nunca esperava. Ela vai te abençoar. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus te abençoa. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde. Esse inútil aí, levantar, tarde, é quando você não entrega ao Senhor. Tudo vai ser inútil. Mas quando você busca o Senhor, levanta cedo, parte para cima do seu alvo. Você vai ver que as próprias pessoas vão te abençoar, mesmo não sendo cristão. Que eles vão ver em você esforço, prioridade às coisas de Deus. Então, irmãos, que você possa, nessa caminhada, procurar pessoas de um meio no qual você deseja.
Se você quer ter uma família bem-sucedida, procure alguém que tem uma família bem-sucedida. Se você quer uma empresa, procura algum empresário, vai conversar com ele, vai ouvir ele. Não fica ouvindo essas pessoas que não tem nada a dizer. Não fica ouvindo essas pessoas que estão ali simplesmente contando uma mentira. Não tenha a televisão, não tenha esses artistas, né? Como seus líderes, não. Como seu ídolo, não. Não tenha isso, não. Coloque Deus na frente, coloque Deus na direção do seu caminho. E depois que você tomar essas decisões todas, aí você pode abrir o seu coração, abrir a sua boca, e você pode cantar, você pode dizer que Deus vai na frente, abrindo o caminho, que Ele vai mesmo. Ele vai mesmo. Eu lembro que as minhas primeiras viagens, eu fui ao Nordeste de caminhão. Eu não conhecia mais do que Leopoldina, Elias. Só conhecia até Leopoldina. Oswaldo, o rapaz me ofereceu uma carga para Recife. Nem Recife era São Bento do Una. Se você achar no mapa, você vai achar essa cidade. São Bento do Una. Olhei aquilo e falei assim, eu vou. Eu tinha 22 anos. Mas não tinha celular. Papai e mamãe só tinha notícia quando você catava um orelhão na beira de estrada, irmão Antônio, e ligava para casa. Aquilo custava atender. E eu falava, mãe, estou bem, não sei que dia volto. Eu decidi ir. Se eu não tomasse aquela decisão com 20 e poucos anos, imagina hoje. Nessa noite eu te convido a tomar decisão. Mesmo que ela doa em você hoje. Você pode cantar, Mateus, e falar assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo vai contigo, se Ele deu bandeira branca, se Ele levantou a bandeira para você e falou, vai que eu sou contigo. E Ele está falando para muitas pessoas nessa noite, vai, toma essa decisão que eu vou te abençoar. Toma essa decisão que eu vou te honrar. Toma essa decisão que eu vou mostrar para o ímpio quem é você. Né? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Eu lembro que eu era criança, meu pai era músico. E ele tocava trombone, Olília. E ele fazia nós cantar esses louvores. A gente ficava até meio roxo. E ele tirava bem alto. E ele falava assim, não, vocês vão cantar. E nós cantávamos com ele. E quantas vezes terminava o culto, né? Nós íamos no culto nas fazendas. E vinha de noite, naqueles trilhos, né? Um atrás do outro. Não dá para andar um do lado do outro, não. Mas eu lembro que ele ia na frente. E ele ia tocando e nós ia cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo vai, mete a cara. Se Ele falou contigo que vai. Se você tem sonhado com algo, parte para cima do seu alvo. Parte para cima daquilo que você sonhou. Parte para cima daquilo que alguém profetizou na sua vida. Não fica aí parado, não. Fica parado, não. Parte para cima. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida.
Entrega o seu caminho. Confia nele. Ele vai conduzir tudo para você da melhor maneira que ele sonhou com você. De repente o seu sonho não é o sonho de Deus, mas Deus pode colocar o sonho dele no seu coração. Ele pode fazer com que os sonhos dele, que os meus sonhos virem os sonhos dele. Não fica aí parado acreditando no destino. O meu destino é esse. Eu venho desse tipo de família mesmo. Não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto, é mentira. Por isso que Jesus, a profissão de Jesus era ser carpinteiro. Porque pau que nasceu torto, ele faz ele ficar certo. E se ele não consertar aquele pau torto, ele faz daquela tortura, muitas das vezes, um enfeite. Vocês são mestres para ver um galho caído, fala assim, nossa, aqui está tudo torto, João, deu vontade de queimar aquilo. Eu falo, mas isso aqui dá um enfeite. De repente, você vem de uma família de galho torto. Ah, quando a gente lembra dos passados da gente, das nossas origens, ou família tudo torta, né? Mas nós cantamos um hino, Adriana, que diz que a gente era uma casa torta, né? Nós andava torto, tudo era torto. Mas o dia que nós conhecemos a Jesus, a casa que era torta, Adriana, já não é torta mais. O galho que era torto, João, de repente aquela tortura daquele galho é para ele ir buscar alguém que com aquela tortura, você já viu o cabo de guarda-chuva? O cajado não tem que ser torto. Virginia, o cajado é torto. Para que tem aquela curva no cajado, Elias? É para o pastor pegar a ovelha para o pescoço e trazer ela. Então até alguma tortura, até alguma coisa que você acha que Deus não vai usar, Ele vai te usar. De repente, se você contar como Deus te salvou, da onde Deus te tirou, alguém que está na mesma posição sua hoje, ele vai olhar e falar, olha, teve jeito para ele. Se teve jeito para ele, tem para mim também. A decisão é sua. Eu quero que você coloque de pé. Quero que você grave essa palavra, a decisão é sua. Não fique esperando o vento, não. Não fique esperando alguém te dar uma oportunidade, não. De repente, irmãos, há algumas coisas que aos nossos olhos não tem nenhuma oportunidade. Aquilo que muitas pessoas passaram, começaram a fazer. Quantas vezes a gente começa algo e alguém fala assim, Lília, Virginia, mas quanta gente já começou isso? Carol, quanta gente tem salão? Mas a Carol é a Carol. As mãos da Carol é as mãos de Deus. É as mãos que abençoam. É as mãos que parte para cima. É as mãos que vai levar o alimento. É as mãos que abençoa, que unge. É as mãos que tocam os instrumentos. E quando nós colocamos as nossas mãos, Lília, quando nós colocamos as nossas mãos abençoada, aonde nós tocar, abençoado será. Aonde você colocar a sua mão, Érica, Deus vai te abençoar. Vamos colocar de pé. Receba a bênção do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Continue com essa palavra. Tome uma decisão. A partir de hoje, tome uma decisão. Decida a servir o Senhor. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.